Olá, boa tarde. Esse é o programa Mara Descomplica. Eu sou Mara Bernardes. Estamos começando o nosso programa ao vivo, exatamente 12 horas e 6 minutos. Eu quero agradecer você de Curaçao, Belém, BH, Rio Grande do Norte, São Paulo, Espanha, Chicago, Canadá, Campinas, Paraíba, Campo Grande e um monte de outras cidades. O programa de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre compulsão por compras com a psicóloga Meire, que gentilmente aceitou o meu convite. Meire, muito obrigada, boa tarde. Se apresenta, por favor. Oi, Mara, boa tarde. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. É uma honra, né, aceitar, somente nessa rádio que chama Na Voz Delas, que sejamos nossa voz agora tomar corpo, né? Que gostoso. Obrigada Exatamente. pela oportunidade. Eu que agradeço. Pessoal, para quem ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, esse programa é um programa que fala sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. E eu vou começar com uma pergunta básica. Meire, o que é compulsão? Compulsão é justamente aquele tempo que você não para pensar. Boa. Quando você percebe, você já está agindo, atuando. E aí que impera justamente esse lugar que é esse desejo intenso, que é chamado de oniomania. Oniomania. Aqui, a Meire É, citou compulsão, e a gente tem compulsão de um monte de coisa, né? Para comer, para beber, para comprar sapato. E aqui a gente vai falar sobre compulsão por compras, que é uma doença que está sendo estudada há bastante tempo, que se chama oniomania. O sim, que é isso exatamente, Meire? sim, essa é um transtorno, né? Tudo que é transtorno, a gente já precisa entender que atrapalha a nossa tomada de consciência. E é justamente esse desejo urgente de realizar compras. Então, é algo mais dentro da compulsão, é algo que eu necessito realizar, principalmente para ter o objetivo, né, de sanar um pouquinho a angústia. Então, é aí que entra a oniomania, que você tem a sensação de que não pode ficar sem comprar, que é nesse caso, né? E a gente entende na psicologia que isso é um sintoma de um transtorno. E depois, quando vem a conta para pagar, a angústia não é maior? Com certeza, né? Porque é justamente por isso que é um transtorno. Por você se achar a necessidade de comprar e não pode parar, né? E fica ali piscando, né? Olha, 3, 4, você precisa respirar muito, pensar muito, e justamente isso, né, Mara? Depois a conta sempre chega, independente de que área nós estamos falando, que hoje é aqui as compras, né? É, porque eu vejo as pessoas falarem assim: ah, estava em É, promoção, eu comprei 3, um de cada cor, mas escuta, você sim. comprou 3 sapatos, você é uma santopeia, porque o que você vai fazer com tanto sapato? E depois a pessoa fala assim: nossa, eu tenho coisas no meu guarda-roupa que estão com a etiqueta. Ou seja, Hum. não era necessária a compra, senão já teria usado, não é? Sim, e aí que tá. Por isso que quem passa, né, por esse transtorno é preciso ter ajuda, porque é uma pessoa que está em sofrimento. Então, quando você está em sofrimento, acha-se que ao comprar vai se sentir bem-estar, inclusive dá bem-estar, né? Mas não suporta, né? Imagina, toda vez que tiver uma angústia, toda vez que você tiver uma perda, você comprar muito para se satisfazer de uma forma muito repentina, é onde se embasa essa compulsão, é a oniomania, né? Que é essa mania, eu não consigo parar, né? Eu outro dia comentei, até acho que foi num programa aqui É. nosso, que essas compras pela internet Hum, faz com que nós tenhamos prazer duas vezes. Na hum, hora que a gente efetiva a compra
e depois na hora que chega o produto. Então, você tem Hum, prazer duas vezes. sim, sim. E dependendo, né? Quanto maior for esse produto, mais o prazer de receber ele, né? Você entra quem mora em apartamento, nas entradas fica ali aquele monte de pacote, né? Então, agora na pandemia, o aumento, que foi uma fonte de prazer. Mas tem outras fontes também, né, Mara? Principalmente ter esse nível de consciência, né? Que Olha, só de saber que o meu cartão não vai chegar com a fatura alta já é um imenso prazer para já mim. dá para dormir. Já dá para dormir. Então, gente, é uma coisa que a gente precisa pensar com carinho. Não é Sim. simplesmente tenho mania de fazer compra. Não, gente, é uma coisa que a gente precisa cuidar. Depois, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais o que é a doença e o tratamento, porque o ser humano ele tem aquela coisa do julgar, né? Ah, ela compra um monte de coisa, ela não tem o que fazer com o dinheiro. Não é assim, gente. A primeira coisa que eu faço quando eu estou na mentoria com uma pessoa que está endividada é falar: calma, 80% dos brasileiros estão endividados. Para tudo tem uma solução. Não vem ao caso, nossa, você comprou tudo isso? Nossa, você tem tanta coisa. Não, não é, Meire? Sim, sim. Não é no acúmulo, né? Mas na importância que você tem e como se trata de um transtorno, é por isso que precisa de um amparo, de uma ajuda, de conhecer o que está me fazendo entrar nesse processo de mania, né? Não é algo que não é uma escolha. Por que que eu estou comprando, não é? Por que que eu estou? E aí que tá, não para pensar. Por isso que é um transtorno. E aí só de pensar já angustia e aí não faz, né? Volta para a compulsão. Volta para a compulsão. Pessoal, estamos terminando a primeira parte do programa. Fica com a gente vai para um rápido intervalo com uma playlist que a gente escolheu com muito carinho para você. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos. Eu quero agradecer Camaçari, Bahia, terra maravilhosa, Chile, Cuiabá, Cláudia de Mato Grosso, Florianópolis e você de Kosovo. Muito obrigada por estar conosco. E eu vou começar perguntando para a Meire. A gente falou que compulsão por compras é uma doença, se chama oniomania. Esta doença tem CID. E o que é o CID, para quem não sabe? Sim, sim. O CID é uma classificação dos transtornos mentais, né? Então, esse CID é ali que os médicos psiquiatras, os psicólogos, né, vão para identificar as características que precisam permanecer em torno ali de 2 meses, dependendo dos sintomas, dependendo da compulsão, que é onde vai ter, né, o diagnóstico para conseguir fazer um tratamento mais assertivo. Então, o CID é uma organização, né, que se tem sobre os transtornos, que é lá que a gente vai se basear. Tá? Tá, assim que identificou a doença, né? Sim, querida. Sim. E quais os indícios que Hum. apontam que uma pessoa está com oniomania, com compulsão por compras? A gente consegue detectar antes da pessoa já estar comprando? Então, por se tratar de um transtorno, na maioria das vezes, a pessoa vai se identificando, né, com as comorbidades. Que aí vem um transtorno de ansiedade, e aí vem uma crise, né, de ansiedade, pânico. Por ser algo compulsivo, é mais na ação, então você não para pensar, é mais as pessoas que estão ao seu redor que vai identificando, mas será que você, de novo chegou uma embalagem, né? Mas de novo, aí começa todas as dificuldades, né? A pessoa vai perdendo, porque quem é que tem um capital diante de tudo que a gente está vivendo, para toda vez que te sentir uma angústia, ter a necessidade imediata do prazer. Então, por isso que causa esse, né, esse incômodo, esse descontrole emocional, né? Essa compulsão, Sim. ela sempre está ligada
há outras coisas, como ansiedade, a depressão, ou não? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, sim. Todo transtorno está ligado praticamente, né, a uma doença. Então, doença, distúrbio, não é todo mundo que tem, né? E as pessoas que têm se apegam acreditando que não tem outra forma de me sentir tranquila, feliz, estável. E aí, de uma forma muito dentro do desespero, comete o ato compulsivo, né? Assim como tem essa questão do transtorno alimentar, né? Que entra em todas as compulsões. Então, a compulsão é esse sintoma que a gente vai identificando ali e, em alguns casos, a gente consegue ter um bom quadro, né? Uma boa melhora nesse quadro, para essa pessoa não ficar mais dentro desse transtorno. Então, eu acho que é importante as pessoas que estão ao nosso redor, Sim, porque muitas vezes a gente não percebe, né? sim. Que está comendo demais ou que está comprando demais. Então, é muito importante todo mundo que está aqui ouvindo ver quem está ao seu redor, se está tendo esse tipo de comportamento, né, Meire? Sim, sim. E dá, né, é aquele olhar, né? É uma pessoa que está em sofrimento, não é porque ela quer. Não, Exato, exato. é justamente identificar que aquela pessoa não está bem e ajudá-la, né? Organizando. E tem gente que fala, não, eu te empresto meu cartão, não, né, imagina, não vai ficar sem. E tem quadros, né, de atendimentos de pacientes que precisam ali de um amparo, de uma pessoa que ajude ele a lidar com essa realidade, que não está tudo bem, você não vai morrer, né, se passar aquela promoção e você não comprar. Então, esse desespero que é preciso, né, organizar para não ficar em sofrimento psíquico, entende? Foi isso que eu quis dizer logo no começo, quando eu falei assim, quando eu atendo um mentorado Muito endividado e bem. que compra muito, a minha função, eu acho que é de todo mundo, não é ficar, nossa, você está comprando, você está fica martelando. Não, essa pessoa precisa de ajuda. E não Sim, é emprestando o seu cartão. sim. É justamente ajudando a pessoa a passar provavelmente um momento muito difícil que aconteceu, uma perda, um rompimento, uma crise interna, né, a crise existenciais que nós passamos como humanos. Então, às vezes, é justamente dar esse amparo para a pessoa baixar o nível de estresse. Por isso que, na maioria das vezes, está mais relacionado à compulsão, a esse transtorno que é mais dentro da ansiedade, mais dentro da compulsão, mas cada caso é um caso, né? Não vamos generalizar Claro, situações, claro. né? Para isso que a gente tem vocês de profissionais para detectarem isso. Sim, Mas sim. o que, que eu ia perguntar? Peraí, que eu já estou esquecendo. Sempre acontece alguma coisa antes para a gente começar a ter a compulsão por compras? Ou uma perda, ou perdeu o emprego, ou perdeu um familiar, ou mudou de cidade, não sei. Sim. Existe alguma coisa? Então, a compulsão ela entra justamente no lugar da falta. Tudo Tá, que tem excessos, como dizem os psicanalistas, tudo que tem excesso existe uma falta. E aí que está, é na falta que é preciso identificar o que está acontecendo. E nós, humanos, temos capacidades mentais e espirituais e todas as capacidades que para identificar e lidar com a realidade. É assim que vamos encontrando caminhos para lidar com a compulsão ou com qualquer situação que causa sofrimento, né? tá. Gente, fica com a gente. Vocês estão vendo que a playlist está super no capricho. A gente volta já já. Mara Descomplica. Olá, voltamos. E eu quero agradecer você de Goiás, da Holanda, de Osasco, que estão conosco. E a Michele, ela falou para a gente que é muito difícil lidar com compulsão, Meire, e ela parabeniza o programa por abordar um tema tão importante que é pouco falado.
Gente, antes de eu passar para a Meire, eu vou dizer que a gente adora responder perguntas e o WhatsApp da rádio é 31 98308 5906. Pode mandar perguntas, vamos aproveitar a Meire aqui para tirar o máximo de dúvidas possíveis. Meire, Sim. quais os indícios que apontam, eu já te perguntei isso, né? Qual é o tratamento para a gente cuidar desta doença? Uma das primeiras situações que é preciso identificar, né, se realmente está tendo algum prejuízo financeiro, né? Se esse prejuízo não só está afetando a você, mas está afetando a todos que estão à sua volta, e lidar com essa culpa que vai causando diante de tudo isso. O tratamento que se tem dentro da psicoterapia, a gente vai identificando, né, o que é essa causa, por que você está se sentindo assim, desde quando, vai dando esse suporte, né, emocional, esse é o lugar do psicólogo, estar junto, né, dar essa voz para que a pessoa possa pensar, né, recordar, né, como diz Freud, repetir, recordar e elaborar, para conseguir lidar com as situações. Em alguns casos, é preciso, né, ter um encaminhamento para o médico, fazer um diagnóstico, e, na maioria das vezes, quando se tem compulsão, é preciso entrar com a medicação, para não causar mais sofrimento, né, e mais perdas para essa pessoa, né, Mara? O tratamento é com psicoterapêutico ou, não sei se eu vou falar certo, ou com Tá. psiquiatra? Com a psicoterapia, né? A psicoterapia é aquela sessão, né? Hoje em dia se fala muito nos filmes, série, que você senta lá e você conversa sobre tudo aquilo que te causou estresse, porque se é sintomas, a gente precisa entender a causa. Assim Tá. como nós vamos ao médico, né? E eles identificam aquela doença, né? E ali, dentro de tudo isso, é nesse movimento que a gente trabalha. E o psiquiatra vai agir com a medicação e com a organização, porque não é simples também achar o medicamento perfeito. Então, vai regulando conforme vai passando nas consultas. Então, Tá. terapia e medicação junto, em Agora eu alguns vou, casos. agora eu vou puxar um pouco a sardinha para mim. E não Por favor. precisa, e não precisa de uma mentoria financeira para ajudar a pessoa. Agora é sério. Ou Sim. neste momento da análise, da terapia, do tratamento terapêutico, é melhor não mexer com isso. Depende do caso, né? Se é uma pessoa que está com bastante crise, né, o tempo todo, porque o psicólogo ele vai acompanhar, né? E aí, fez compra hoje? Né? É um comprometimento que você tem dentro do próprio processo, né? Então, a cada semana, dependendo do caso, é uma sessão por semana. E se identificar que, primeiro, até a pessoa entrar em contato com isso, entender o que foi, pegar esse ego, né, estruturar e falar, não, pera, preciso resolver e preciso de ajuda, isso é muito importante. Para isso que existem os profissionais, né? Principalmente quando se trata dessa questão financeira. Então, se eu tenho alguém que vai me ajudar, é sinal que eu não sei lidar com aquilo e está tudo bem. A autocobrança só deixa a gente mais deprimido. Eu deveria saber, eu deveria. Imagina, né? A Mara Descomplica ajuda muito nos seus É, vídeos. Me ajudou muito, viu, Mara? Muito obrigada por obrigada, compartilhar. obrigada. Eu até coloquei um vídeo esses dias que É. fala sobre causa de divórcio, que os problemas financeiros são a segunda maior causa de divórcios, porque as pessoas têm infidelidade financeira, ou seja, fazem compras, empréstimos e não compartilham com o parceiro, com a parceira. Então, você vê como uma doença dessa pode afetar toda uma família. E não era Sim, por amor, não. Não era sim. falta de amor, traição acho que era o primeiro, mas o segundo motivo era por causa das finanças. E é um assunto que às vezes a gente vai lidando com o outro. Ah, ele é gastão. Ah, não pode ver nada que compra. Gente, não é assim, não. Às vezes
precisamos de ajuda. Sim, sim. E na maioria das vezes, a pessoa que está passando por esse transtorno, ela esconde, né? Tem muita vergonha, tem medo de ser julgada, tem medo de ser abandonada, tem medo, né, de que já está perdendo, né? Está perdendo ali a própria liberdade de ir e vir diante das escolhas, né? Você sabe que quando eu trabalhava em banco, Ah, eu tinha uma cliente que ela fazia as compras ah, e ela entrava pela porta do fundo, pela lavanderia, uhum. escondia aquela compra dentro da máquina de lavar roupa e depois ela guardava no guarda-roupa e colocava, e o marido falava assim: é roupa nova? Não, você não repara em mim e tal. Mas olha, o processo todo que ela fazia com medo do outro. É justamente, eu falo que aí entra a coragem, né? A coragem de fazer esse enfrentamento diante da sua realidade e ser sincero com você mesmo. E aí que eu falo que é uma das maiores batalhas do humano, que são as nossas batalhas pessoais. Então, pode esconder, né? Mas tá aqui, ó, na nossa consciência, né? E tá aí o superego que não vai nos deixar esquecer. Como disse a Michele, né? É difícil a gente lidar com isso tudo. Sim, sim, a Michelle trouxe essa questão e não é falado, porque na maioria das vezes é visto como um sintoma, a compulsão, né? Em tudo na vida, tudo que é excesso, a gente precisa e nós temos condições de equilibrar, né? Então, uma ajuda financeira e outra, que eu vejo muito nos seus vídeos, Mara, quando você fala da educação financeira. Educar não é algo pronto, né? Uma embalagem que a gente tira lá e come ou coloca. É aos Exato, poucos, você vai desenvolvendo, né? exatamente. Pessoal, vamos terminar este bloco, e no último bloco, eu pelo menos vou falar, a Meire também, como evitar sofrer menos quando a gente tá lidando com essa compulsão excessiva por compras. Fica com a gente volta já já. O programa Mara Descomplica voltou ao vivo, agora são 12 horas e 46 minutos. Boa tarde, Curitiba, Hortolândia, Rio de Janeiro, Contagem, Vila Velha, São Caetano do Sul. É um prazer ter vocês aqui conosco. E agora eu quero falar com a Meire. Eu separei 4 itens, 4 coisinhas, para ver se eu consigo ajudar financeiramente essas pessoas que estão com esta compulsão. Uma delas, Meire, eu quero ver o que Hum, você acha. tá bom. Evite ir às compras. Principalmente como está o emocional. Se está triste, evite as compras. Eu vou complementando. Tá bom, ótimo. Tá triste, evite ir às compras. 2, tenha sempre uma lista de compras e siga o plano, segue a lista. Com isso, você vai estar consciente das suas compras e evitar o ato impulsivo. Exato, ir no supermercado, mesmo para quem não tem compulsão por compras, sem lista, você gasta o dobro, porque você começa, pega isso, acho que isso eu não tenho em casa. Quando você chega em casa, você comprou coisas que tinha e deixou de comprar coisas que precisava. Sim, e esse lugar da necessidade, né? Preciso, preciso, preciso. Preciso, exato. 3, para compras grandes, faça uma lista e espere 30 dias para comprar. É um exagero? Me deu até aqui, né? O desespero. Imagina quem tem ansiedade. O quê? 30 dias? Imagina, né? 5 minutos pago a mais para chegar, né? É, Sim, é importante, principalmente se for um valor muito alto, né? para compras grandes eu coloquei. Sim, valor muito alto. Pensa assim, gente, porque depois é você que paga o preço com tudo isso, né? Ou com a Exato. saúde, com sono, e aí uma comorbidade vai atingindo outra. Então, Aí fica pensa com assim, ótima restrição, dica.
fica com restrição no nome, aí fica todo mundo te ligando. Isso vai deixando a gente num estado de nervos que a gente poderia ter evitado. Então, assim, mesmo para as compras menores, você está numa loja lá de departamento, aí você olha uma blusinha, vou levar. Aí você pega toda aquela cestinha que você juntou, deixa num lugar e vai dar mais uma volta no shopping. Eu aposto que você vai desistir da compra. Ótima dica, já está anotado aqui, hein, Mara? Não, porque você fala assim, isso aqui é só 20, é só 30, é só 10. Quando você vê, a cestinha está cheia de coisas que muitas vezes você não precisava, que você pegou por impulso. Sim, sim. Aí toma um café e fala, eu acho que eu não preciso mesmo daquilo. E se tiver a necessidade, vai permanecer à vontade. Né? Se for realmente necessário, vai fazer sentido. Exato. Se for um ato impossível, você vai olhar e falar, mas para que eu peguei isso aqui? Nem é tão bonito assim. Exatamente. E a minha última dica é, monitore os seus gastos de perto. Olha o cartão, olha a conta corrente. Sim, isso que eu chamo de enfrentamento diante da realidade. Se não tem, não gaste, né, Mara? Exatamente. Se não tem, não gasta. A não ser que seja um remédio, uma coisa que seja muito importante, principalmente para a sua saúde, né? Meire, conta um pouco aqui para a gente que segmento você atua, se existe isso na psicologia, como é que você trabalha, virtual ou só presencial? Sim, sim. Eu trabalho dentro da análise, né? Dentro da psicoterapia analítica, né? Atuo também dentro na pandemia, a gente teve que se reorganizar, né? Atendo online, 90% dos meus pacientes são online, 10% agora no presencial. Tenho o meu consultório aqui em Osasco, onde eu trabalho, atuo, e né, dentro dessa psicologia clínica, que analiticamente a gente vai entendendo lá, né, o porquê que eu estou me sentindo assim, né, por que eu estou me sentindo tão ameaçado diante de não ter. Então, é justamente nesse lugar, né, a gente vai lá na causa, dói. Eu não romantizo terapia não, porque incomoda, mas é extremamente importante. E o sujeito dá conta, isso eu não tenho dúvida. Não tenho também. Olha, tem gente aí do mundo todo, hein? A Meire atende virtualmente, hein? Pode contatá-la. Meire, qual que é o seu Insta? É o meirecs.santos@gmail.com. Lá tem um @gmail.com. Tem. Tá. Quem quiser te contatar, procura no direct lá. Isso, lá tem, né? Perdão, Mara, é o meirecs.santos, que é onde me acha no Instagram, pessoal. Certo. E E lá o eu outro sempre é o coloco e-mail. dicas. Isso, lá tem sempre dicas sobre transtorno de ansiedade, o que é transtorno, bastante informações que eu vou alimentando ali a rede. Se alguém perdeu o Insta da Meire, me chama no direct, Mara Descomplica. E para quem ainda não sabe, eu faço consultoria, mentoria e sou coach financeiro. Quem precisar, pode me mandar um direct e a gente conversa. E eu quero dizer que o programa da semana que vem está também sensacional. Nós vamos falar com o doutor Hugo Massaki, M-A-S-A-K-I. A gente vai falar sobre plano de previdência social, sobre INSS, sobre aposentadoria. Então, quem tiver dúvidas, pode me mandar perguntas no direct. E na próxima terça, a gente está junto novamente. Meire, muito obrigada, você foi muito generosa conosco. Obrigada por todo esse ensinamento. Gente, boa tarde e até semana que vem. @Mara Descomplica.